Boa tarde para você que está comigo ao vivo, bom dia, boa noite ou boa madrugada, se você está mexendo depois. Eu sou a professora Juliana e a gente está aqui para a nossa quarta aula de operações unitárias. É, não sei se vocês viram, né? Recentemente a gente teve algumas notícias aí de alguns erros, né? Na formulação, de alguns componentes. Eu vou ver se eu acho a notícia e aí eu trago na aula que vem. E aí, foram de duas grandes indústrias. E aí, justamente o erro que ocorreu foi dentro das operações unitárias. Na hora, eu lembrei de vocês, foi na hora. Eu falei, eu salvei no Instagram, é que meu Instagram tá meio bugado, eu não consegui entrar agora para pegar. Mas na próxima aula eu vou deixar aqui para vocês verem. É, tipo, a importância que as operações unitárias têm dentro das produções, não só as produções dentro da saúde, né? Mas em outras áreas também. Bom, e agora voltando, nós iremos iniciar a nossa quarta web, tá? Nessa web, a gente já passou por alguns processos de operações, né? Então a gente vai continuar. Então a gente tem essa aula de hoje, que era para ter sido ontem, não, segunda, só que a professora teve um problema e aí eu não consegui dar essa aula, né? Eu tive um problema de energia. E aí, a professora adiou para hoje, tá? Mas a gente vai continuar com o mesmo calendário para as outras webs, certo? Peço desculpa a quem se preparou para assistir a aula, tá? Nessa aula, a gente vai falar sobre alguns processos industriais, né, de operações unitárias à escala industrial, e um deles é um processo que uma aluna veio perguntar para mim no Instagram lá no começo, né, que é sobre a cristalização. Então, no começo da disciplina. Então, a gente vai conversar sobre cristalização hoje, tá? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, né, é que a gente tem vários processos industriais que são de separação. Então, o que a gente vai ver na aula de hoje, primordialmente, são os processos industriais em que a gente tem processos para separar uma molécula, tá? E aí, dentro desses processos industriais, a gente vai ter a precipitação, né, que nesse caso normalmente ocorre por sais que têm pouca solubilidade e complexos ácido-base, tá? Que a gente consegue precipitar eles utilizando, né? Precipitar eles a partir de misturas líquidas. Então, eu vou ter mistura e eu consigo fazer essa precipitação, tá? Lembrando que a precipitação, ela normalmente, a molécula precipitada, ela vai ter uma característica específica. Então, por exemplo, sais que têm uma alta solubilidade, a gente normalmente não consegue fazer por precipitação, tá? Então, não, ó, apesar de parecer, não é a mesma coisa, tá? A outra é a cristalização, né? Que a gente utiliza normalmente para não metais e produtos orgânicos, tá? E aí também é a partir de uma mistura líquida. Só que a cristalização, ela ocorre por saturação. Eu vou saturar o meio. Quando eu saturo, a gente começa a formar os cristais, tá? E aí depois a gente tem a separação mecânica, né? Que são métodos mecânicos que a gente consegue, aí são conhecidos da gente já, né? Que a gente consegue obter ali aquela amostra. Então, qual é o processo mais conhecido da gente que é da área de saúde? A centrifugação. Então, a centrifugação você vai justamente fazer o quê? Separar lá, por exemplo, a centrifugação do sangue, separar as hemácias, os leucócitos e o soro ou plasma, a depender ali do tubo e do aditivo que tem no tubo, tá? Mas também a gente tem aqui, né, a própria sedimentação. Então, a gente tem casos, né, por exemplo, no processo de tratamento de água. Em algum momento vai ter sedimentação, a gente usa a sedimentação espontânea. Vocês vão ver provavelmente comigo, por enquanto é comigo. Lá na parasitologia clínica, que a gente usa uma técnica mais conhecida, é a de sedimentação espontânea, a mais utilizada. A filtração é muito usada
filtros, minha gente, existem infinitos filtros. Tem filtros parecidos com um filtro de papel que a gente tem em casa para fazer o café, só que ele tem uma porosidade maior, né? Ou uma porosidade bem menor, então vai depender do que a gente vai precisar filtrar. Mas a gente tem filtros, por exemplo, para filtrar meio de cultura, que são filtros bem mais específicos e são bem caros, inclusive, tá? E a gente tem filtros também nos processos industriais dentro dos equipamentos, tá? Então, os processos químicos industriais, eles vão lidar com problema aí de separação dentro de uma mistura. Em alguns casos, a separação, vou grifar aqui, a separação pode consumir mais tempo que a própria síntese do fármaco ou da molécula. Tá? Então, a gente pode usar mais de um, inclusive, processo de separação dentro de uma mesma síntese, ok? Bom, então, os processos antigos, né? Então, a gente tem a sedimentação, né? A decantação, decantação e sedimentação, elas são bem parecidas e as duas podem ser utilizadas no tratamento da água, tá? A filtração, a cristalização, a sublimação e a destilação. Esses são os processos, inclusive, antiguíssimos. Nenhum processo desse é novidade ou mais recente dentro da indústria. Todos eles são processos muito antigos, tá? E aí, eles são considerados, né? Eles têm duas classificações. Eles podem ser processos químicos ou processos físicos, tá? Os físicos, eles não alteram a natureza dos componentes que eles vão separar. Então, exemplo, a filtração, a destilação, a cristalização. Eu não tenho uma alteração do componente da mistura, tá? Agora, os processos químicos, a gente pode ter ali uma alteração estrutural nos materiais, tá? Então, a gente precisa entender a aplicação. Se eu quero manter a mistura original, eu preciso usar um processo que não tenha, não tenha o uso, né, de componente químico, ou seja, um processo totalmente físico, tá? E aí, eu venho com a pergunta, né? Qual método vocês devem escolher para uma determinada situação, né? Eu primeiro preciso pensar na propriedade física dessa molécula que eu quero separar, o tipo da mistura que ela está inserida, porque a gente vai ter vários tipos de mistura, e a finalidade, para que eu quero. Em algumas situações, eu preciso de um cristal, em outras, não. Então, eu preciso entender o que eu preciso para continuar ali meu processo de síntese. E aí, estou trazendo a síntese, mas pode ser outros processos industriais, tá? Deixa a professora beber água. A cristalização, a gente vai começar com ela, a gente vai falar um pouquinho de cada uma. Ela é a técnica que vai separar sólidos dentro de um líquido, na qual eu tenho uma transferência de massa. Prestem atenção aqui, eu estou lendo primeiro para vocês entenderem, porque se vocês não entenderem o que está escrito, vocês nunca conseguem fazer uma questão com isso, tá? No qual ocorre uma transferência de massa de um soluto da solução líquida a uma fase cristalina sólida pura. Pessoal, não está entendendo nada. Vamos lá. Eu tenho uma mistura. Na mistura, se é uma mistura, ela tem um soluto e tem um solvente, certo? Eu vou pegar a massa desse soluto, ou seja, o soluto está ali, e eu vou então fazer com que a gente tenha a cristalização desse soluto. Então, uma das fases da solução a gente vai formar em fase sólida e cristalina, tá? Como? Saturando. A gente faz por saturação, ou seja, a relação soluto-solvente precisa ser muito maior de soluto, tá? A gente usa amplamente em misturas homogênea com sólidos dissolvidos em líquidos. E normalmente a gente precisa saturar isso para a gente conseguir começar a cristalizar. Professora, o que seria um cristal? A gente tem vários produtos químicos mesmo, compostos químicos que eles estão cristalizados,
que a gente usa lá e depois dilui ele, tá? Em alguns casos, a gente tem algumas IFAs, né? Alguns insumos farmacêuticos ativos, né? Que a gente antigamente chamava de princípio ativo, que são cristalizados. Aí, por que cristaliza? Porque muitas vezes a cristalização, ele mantém melhor a estrutura da molécula, ele é mais fácil de armazenar, então eles têm algumas condições facilitadoras. Alguns tipos de cristalização são mais resistentes à umidade, então é, é uma escolha, né, para a gente conseguir. Em fármaco, minha gente, a gente pode ter cristalização, tá? Dentro, normalmente, tá numa mistura encapsulada, tá? Mas normalmente isso não é comum, tá? Não é comum a gente utilizar para o produto final ser um cristal, não existe. Então, a gente pode usar a cristalização como uma etapa da síntese, ou até um componente da síntese pode ser cristalizado, tá? Bom, a cristalização, né? A gente precisa de alta pureza, então eu preciso tomar muito cuidado, porque se eu cristalizar e contaminar, já era. Você vai liberar um componente, um composto contaminado, tá? Então, a gente precisa ter uma capacidade de fornecer uma separação de alta pureza. Então, se eu vou separar a molécula A, eu preciso garantir que essa separação ela é de alta pureza, ou seja, ela não vai ser contaminada com outros componentes que estavam na mistura, tá? A força que a gente chama de força motriz, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, tá? Mas é a diferença. Quem estudou mais química, assim, já ouviu, tá? Mas é a diferença entre o potencial químico da solução super saturada e da face do cristal sólido. Então, a força motriz tem a ver com o potencial químico da solução supersaturada e a formação do cristal. Se eu não tiver essa força motriz, eu não tenho ali a formação do cristal, tá? Então, eu preciso que ocorra uma diferença desse potencial químico, tá? Lembrando, vou repetir, a cristalização a gente super satura, a gente tem uma solução super saturada, tá? Bom, a supersaturação é criada para diminuir, né, a temperatura e aí a gente pode fazer a adição de solvente ou também utilizar evaporação, tá? É, em resumo, tá? A gente precisa entender que a cristalização, ela precisa de dois componentes essenciais, tá? A supersaturação e a diferença de potencial químico, tá? Na maioria dos casos, dentro da saúde, da indústria química, a gente usa a cristalização para purificar uma molécula. Então, a gente obtém essa molécula a partir de uma mistura e eu preciso ter essa molécula isolada. Então, a gente usa. Normalmente, quando a gente compra, por exemplo, vai aparecer lá é um cristal, vai aparecer lá, pureza 999 alguma coisa, 97, 98, né? E é justamente a quantidade que ele garante que tem daquele composto, e aí a gente pode ter alguns compostos adicionais contaminando aquilo, tá? Nenhum é 100%, tá? Bom, e aí, o que que a gente precisa se atentar referente à cristalização, tá? Primeiro, o controle do tamanho e da forma dos cristais, tá? Então, se eu tenho um controle do tamanho e da forma, eu vou conseguir otimizar a dissolução desse cristal, maximizar os benefícios terapêuticos ou os benefícios daquela substância que eu estou isolando, tá? E eu minimizo os efeitos colaterais, tá? Outra questão o que a gente precisa tomar cuidado é com o controle inadequado do processo, tá? Então, o tempo de filtração ele não pode ser prolongado, o tempo de secagem ele não pode ser elevado. A gente precisa adicionar, muitas vezes, se isso ocorreu, tá? Se eu filtrei e sequei errado, ou para eu conseguir manter a estrutura e o tamanho que eu preciso, muitas vezes eu preciso recristalizar aquela molécula ou para fazer uma moagem, né? Porque aí eu quebro esse cristal, tá? A maioria dos produtos farmacêuticos passa por múltiplas etapas de cristalização antes da gente obter o produto final. E aí, questão de concurso da Anvisa.
preste atenção, preste atenção. Porque, basicamente, a pergunta era essa. Tinha um textão lá, blá, blá, mas o final era por que os insumos farmacêuticos têm uma exigência de diferentes processos de cristalização. Basicamente, era essa a pergunta. Não era exatamente isso, mas era isso. Por quê? Porque a gente precisa de alta pureza. Então, dentro da indústria farmacêutica, muitas vezes a gente tem uma boa IFA, mas a gente cristaliza ela para garantir que eu concentrei a quantidade maior de ativo possível. Não sei se vocês leem, tá? E aí a professora vai trazer uma questão aqui. Não sou usuária, né? Porque toda vez que eu venho comentar isso com os alunos com de mimimi falando que eu sou usuária. Não sou usuária de maconha, mas a gente sabe que existe, né? Em alguns locais do Brasil, uma maconha que é mais pura e uma maconha que é menos pura, né? Ou seja, tem uma maconha que tem mais a planta, cannabis sativa, e tem outras que misturam com outras coisas. Isso não é pureza de cristalização, mas é para vocês entenderem o que é pureza. Aqui tem mais do composto original, que nesse caso é a maconha, a cannabis sativa, a gente vai ter uma pureza maior. Mesma coisa do café, né? O povo diz aí: ah, quem gosta de café melita, esses café preto, não gosta de café, gosta de qualquer outra coisa. Meu marido fala isso direto com minha mãe, que minha mãe, ela adora um melita, né? E aí, eu não bebo café. E aí ele fala que minha mãe não gosta de café. E aí o que acontece? Por que ele fala isso? Porque a gente sabe hoje que o melita, etc., o grau ali de seleção do grão é diferente, certo? E aí a gente pode classificar ali também como pureza, mas não é a pureza da indústria farmacêutica, tá? A pureza da indústria farmacêutica ela é uma pureza real. Porque, na verdade, nos outros casos, as pessoas usam pureza porque elas estão falando que tem mais de uma quantidade, né, de um produto ali. Mas para a gente está garantindo que não tem contaminação com outro ativo que possa fazer ou prejudicar aquele processo, tá? E aí eu vou contar uma coisa aqui bem baixinho, pelo amor de Deus, é segredo. Eu não vou dizer indústria, porque um dia eu posso arrumar emprego lá e eles pagam bem, tá? Mas eu sei, quando falam assim para você, a dipirona de tal empresa e a de tal empresa tá tal valor. Vou pegar aqui aleatório, não é essa empresa, pelo amor de Deus, tá? Eu vou pegar aqui, eu acho que são duas empresas brasileiras, tá? Então por isso eu vou usar elas. A CIMED e a Neoquímica. Eu falo, olha, Augusto, tem aqui CIMED Neoquímica, toma. Qual que você quer? Daí o Augusto vai falar, qual é o preço? Vou falar, a CIMED tá R$ 7. A Neoquímica tá R$ 6,10. Você vai falar, eu quero a Neoquímica, né? Só que existe diferença, tá? Por isso que tem algumas empresas farmacêuticas que são mais caras, porque os insumos passam por mais processos de cristalização e eles têm mais graus de pureza, tá? A gente tem que entender que, obviamente, são todas de pironas e eles todos, se estão autorizados, estão seguindo a regra da Anvisa. Só que a Anvisa, assim como todas as empresas reguladoras do mundo, elas permitem um grau de dissociação aí, né? O ponto fora da curva. E aí tem empresas que deixam bem próximo desse ponto fora da curva, tem empresa que fala: não, se eu posso fazer o melhor, eu vou fazer o meu melhor. E aí, por isso que eu não compro remédio de uma empresa específica, que eu não vou citar o nome aqui, mas a Profa não compra, só se for a última opção, né? Porque eu sei que eles não trabalham com IFAs com um grau de pureza tão alto. Por isso que eles conseguem conseguem o produto final mais barato, porque os insumos deles são mais baratos por conta do grau de pureza, tá? Então, para a gente, o que conta é o tal do grau de pureza, tá? Vamos continuar. Bom, sobre a supersaturação, tá? O que gera a força motriz do processo é a supersaturação. E aí, como a gente controla isso?
por temperatura, por evaporação, por adição de solvente. Então, eu posso ir evaporando, por exemplo, o solvente, e aí eu vou cristalizar o soluto, tá? Outra questão é que a gente tem dentro da cristalização, para ela ocorrer, ela precisa, a molécula, né? Aí a gente está falando de química pura e pura mesmo, ela precisa passar por um processo que a gente chama de nucleação, tá? E aí o que acontece? Eu preciso, isso é controlado para eu formar o cristal. Então a gente sabe hoje que se a minha nucleação, minha taxa de nucleação, ela é alta, eu formo muitos cristais, mas os cristais são pequenos, tá? Se a minha taxa de nucleação é baixa, eu vou formar menos cristais, mas esses cristais são maiores. E aí, dependendo para que eu vou usar, como eu vou transportar, armazenar, a gente faz essa escolha, tá? E também depende da fórmula química, tá? Agora, uma questão importante: os cristais menores, eles são mais fáceis depois de dissolver, eles têm uma dissolução melhor, tá? Bom. O crescimento do cristal, porque o cristal ele começa e ele vai aumentando, tá? Ele é influenciado pela temperatura que eu vou utilizar na reação, o quanto eu agito essa reação, então se eu agito mais ou se eu agito menos, eu vou ter um crescimento mais lento ou mais rápido desses cristais, tá? E a pureza da solução. Então, muito que define o tamanho do cristal, muitas vezes é a pureza dessa solução, tá? Estão muito quietos. Tão muito quieto, não gosta. Professora, beber água. Bom, quando a gente fala de cristalização, lembra lá, cristalização pureza. É cristalino, é puro, tá? Pra vocês nunca esquecerem. E aí, um problema da cristalização é que nada na vida é 100%, nem a indústria química. E aí o que acontece? As impurezas, elas podem influenciar sim. Se eu tenho um grau de impureza maior no meu processo de cristalização, eu posso ter alteração da forma do cristal e também do tamanho do cristal, tá? Então a gente precisa sempre, né, que possível, nem nada vai ser 100%, tá, minha gente? Mas sempre que possível, usar os insumos com alto grau de pureza antes de iniciar a cristalização, tá? E eu já acho que eu já falei isso aqui. Ah, não, não falei não. Ó, e outra coisa é que, não, já falei sim, tá repetido aqui. A gente já falou essa parte aqui, eu vou tirar depois dos slides, tá? Que a gente falou aqui, do crescimento cristalino, né? Outra questão aqui, que a professora até fez uma setinha, tá? É que cristais menores, tá? Tem maior área de superfície. Por isso, eles vão dissolver mais rápido e o efeito terapêutico é mais rápido. Então, muitas vezes, como a profa disse, tem-se uma preferência por cristais menores, tá? Bom, terminamos a cristalização aqui. Vamos seguir, então, neste momento, para a parte aí de membranas seletivas, tá? Deixa eu só a professora ver uma coisa. É isso. A gente vai ver membranas seletivas, depois a gente vai ver filtração, né, que faz parte de membranas seletivas, e aí a gente finaliza, tá? Essa aula é um pouquinho, acho que é um pouco menor. Bom, vamos lá. As membranas seletivas, elas têm três classificações, tá? Na verdade, são duas classificações, geral, assim, geralzão. Elas são membranas, elas podem ser porosas, né? Ou seja, porosas é o quê? O tamanho do poro. Então, vou pegar aqui um papel que eu trouxe exclusivamente para isso. Deixa eu pegar aqui. Ó, está um papel higiênico, folha dupla, certo? Vocês conseguem ver, vou botar bem perto, que o papel tem uma textura, não tem? Se eu olhar isso aqui no microscópio lá, ele vai ter poros. Tudo tem poro, né? A nossa cara tem poro, tudo que absorve vai ter um grau de porosidade. Então, óbvio, né? Óbvio que a porosidade, aqui é folha dupla, eu não consigo separar, vou ver se eu consigo. A porosidade, ela tá, a gente considera em uma folha, tá?
E aí, conforme a gente vai colocando uma folha sobre a outra, que agora já tem até de folha quádrupla, papel higiênico, eu ainda não consegui experimentar, eu tenho até medo de experimentar e gostar. Aqui dá para ver melhor, ó. A gente consegue, inclusive, ver os poros aqui, né? A gente consegue ver aqui, ó, que tá, dá para ver atrás. E aí, isso aqui tem uma porosidade. Quando eu coloco uma em cima da outra, eu vou ter porosidades uma em cima da outra, mas não quer dizer que este papel alterou a porosidade. Não. O conjunto de papéis deixou ele mais resistente, mas não alterou a porosidade, tá? E aí, o que acontece? Eu vou ter porosidades pequenas e porosidades grandes. Como assim, professora? A porosidade, minha gente, ela vai ser como se fosse furos nas membranas. Óbvio que é muito pequeno, eu fiz grande aqui. Então, eu vou ter uma porosidade bem pequenininha, essa daqui, uma maior, daí eu vou ter uma bem grandona. Isso é porosidade, ou seja, quanto maior a porosidade, né, maior é a capacidade de uma substância passar dentro da membrana seletiva, tá? Então, se eu fecho mais o meu poro, ou seja, se ele é pequenininho, a gente vai ter mais dificuldade de passar a substância. Então, exemplo, se eu tenho água e coloco uma membrana de 0,1, eu consigo passar. Mas se eu colocar óleo, a depender do óleo, ele vai passar, mas vai demorar uma vida para ele passar, tá? E aí, a gente sabe, né, que os poros entre 10 e 0,1 e 10 nanômetros, partículas menores vão passar, coloidais vão passar, né? E as suspensões, elas podem ficar retidas, tá? Então, a gente tem aí, desculpa, partículas menores passam, as partículas que são coloidais, ali que tem origem proteica, aminoácidos, eles não vão passar, né? E essas moléculas vão ficar retidas lá na membrana, tá? A membrana, ela também pode ser densa, tá? O que é densa? A gente pode ter uma membrana sem porosidade, tá? E aí, a permeabilidade dela, ou seja, a capacidade de um líquido sair daqui e ir para aqui, né? A gente fala isso de solubilidade, a permeabilidade por solubilidade, né? Então, como ele consegue atravessar, tá? É também ali pela questão do peso molecular, tá? Porque nada quando a gente fala de membrana, tá? Vai ser zero porosidade, tá? A gente pode ter uma característica de ausência de porosidade naquela membrana, mas não quer dizer que nunca vai passar nada, né? Tá? Passa, só se a gente colocar uma barreira ali de contenção, tá? Então, em resumo, o que importa na porosidade, na membrana seletiva é o tamanho do poro e o tamanho da molécula. Ou, se vocês querem deixar mais bonito, a porosidade e o peso molecular do soluto ou solvente que eu vou filtrar, tá? E aí, a gente tem uma expansão desses processos de membrana seletiva, tá? Para as novas tecnologias, né? Então, cada vez mais se evolui nessa questão das membranas, com o objetivo de conseguir, obviamente, filtrar mais rápido, em larga escala, utilizando poros muito pequenos, tá? E aí, para que que a gente usa as membranas seletivas, né? Porque elas têm menos, né, gasto energético e ela tem menos efeito ambiental, tá? A natureza química da membrana é um dos principais campos de pesquisa atualmente na indústria, tá? Então, a gente tem membranas, a gente tem, na verdade, várias membranas hoje que têm um impacto ambiental baixo, tá? E elas não têm tanto gasto energético na sua utilização ou até mesmo na sua produção. Então, também é uma questão de responsabilidade ambiental, tá? Bom, dentro das membranas seletivas, a gente pode usar para várias coisas, né? Porque a membrana ela vai estar lá para ajudar algum processo de passagem, ou seja, de movimento, tá? E aí eu trouxe aqui as principais, tá? Osmose reversa, né? A gente usa bastante isso aqui, principalmente em local que faz tratamento de água para uso industrial, tá? Ultrafiltração,
microfiltração, eletrodiálise, a própria diálise, né? E aí a hemodiálise que a gente faz, o equipamento tem membrana seletiva, várias, inclusive, perovaporização, tá? Permeação de gases, isso aqui nem tanto, e membrana líquida, tá? Então, esses são os tipos aí de membranas seletivas mais utilizadas dentro da indústria, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, obviamente, das que têm mais impacto dentro, né, da indústria farmacêutica. Primeiro é diálise, tá? A diálise é um processo de separação, né? A gente considera um processo físico-químico em que, né, duas soluções vão passar por uma membrana semipermeável, tá? Então, ela não é permeável, ela tem ali uma permeabilidade menor, tá? E o fluxo, ele ocorre por difusão, tá? A gente viu isso em fisiologia, lembra? E aí, o transporte da massa, ele vai ir de acordo com o gradiente de concentração. A gente já viu isso, difusão simples. Então, a gente vai sair do mais concentrado, né? Vou botar aqui, para o menos concentrado. Então, as moléculas que estão aqui, elas vão começar a passar para cá, tá? E aí, o que acontece? Só que a membrana é semipermeável. Então, as moléculas pequenas passam e as grandes vão ficar retidas na membrana, tá bom? E aí, o que acontece? Quando a gente tem um equilíbrio entre esse gradiente de concentração, as moléculas se estabilizam, né? E as moléculas menores ainda conseguem se movimentar, tá? Mas é com bem menos velocidade, tá? Para que a gente usa, tá? A gente usa na indústria farmacêutica para o que a gente chama de diálise de equilíbrio, tá? E que é um método que a gente tem assim de preferência hoje para determinar a fração livre de um fármaco. Então, quando eu tenho um fármaco, eu posso usar uma diálise para ver a fração livre. E por que se usa, né? Porque é menos susceptível à geração de artefatos. Então, a diálise ela é um método que não é tão caro e ela não gera artefatos. A gente tem outros métodos que vão gerar, tá? O que a gente tem de uso comum, tá? Remoção do sal, tá? E troca de tampão de proteínas, por exemplo, tá? Mas a remoção do sal é um uso comum aí para diálise. Minha favorita aqui, a osmose reversa, tá? A gente viu que a osmose, eu vou lembrar lá da osmose da fisiologia, tá? A gente vai ter a passagem, né, de uma substância do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, sabe? É assim que são normalmente os transportes. Só que o que acontece aqui? O que mais? Essa molécula é muito grande para passar na membrana. Então, eu faço o quê? Eu passo o líquido, tá? Então, eu movimento o líquido. Então, se aqui, né, na verdade é para cá. Se aqui tem mais glicose, eu vou movimentar o líquido para onde tem mais glicose, porque eu preciso diluir aquilo, tá? Eu preciso equiparar a relação soluto-solvente. E aí, a osmose reversa é o tipo mais difundido de dessalinização de membrana, por membrana, tá? Então, sim, a gente pode usar para dessalinização, que é tirar sal, tá? E aí, o que acontece? Ela tem a capacidade de rejeitar, ou seja, de segurar quase toda a matéria coloidal, né? Ou então, algumas matérias que estão ali dissolvidas em solução aquosa, tá? E aí, o que acontece? Ela vai produzir uma salmoura concentrada, e aí a gente vai ter permeação, né, de água quase pura. Então, o que acontece? Deixa eu explicar aqui. Eu tenho sal aqui, certo? Aqui também. Teoricamente, se a gente for pensar numa osmose normal, tá? A água que tá deste lado aqui, ela vai passar para cá, certo? Para diluir, ok? Só que o que eu faço? Eu obrigo, é uma osmose reversa, eu obrigo a água que tá aqui, que vai estar em mais quantidade, passar para cá. E aí eu vou aumentando. A gente consegue ter
uma água, né? A gente força uma água contra a membrana, ela não ia fazer esse movimento, tá? E aí a gente consegue uma água quase pura. Não quer dizer que ela é 100% sem sal, mas ela tem uma diminuição de sal considerável. Tem alguns equipamentos de desalinização de água que é utilizado por alguns exércitos, tá? Que ele usa osmose reversa, tá? Justamente para beber água do mar, tá? Então, a gente tem na prática, tá? Vou apagar aqui para não confundir. A gente tem na prática, então, a semipermeabilidade de certos polímeros, tá? E aí, quando eu aplico uma diferença de pressão, a água é forçada a passar pela membrana e aí ela passa para o lado que tem menos soluto, que não seria a osmose normal. Ela vai para o lado oposto da osmose normal, tá? Bom, é, para que a gente usa a osmose reversa, né? Redução de custo, né? Então, ela tem um custo operacional menor que os outros métodos, tá? Escala flexível, a gente consegue hoje aplicar em pequenas dimensões, mas tem já alguns equipamentos que fazem em escala automática, automatizada e maior, tá? Se vocês verem, eu acho que eu tenho uma foto. Eu não sei se eu tenho uma foto. Mas alguns locais no mundo utilizam osmose reversa já para dessalinizar a água, tá? Ali pro lado do Oriente Médio e etc, tá? E aí a gente também tem a questão da preservação ambiental. Então a gente vai ter, né, limita ciclos, né, do processo. A gente tem um desionizador, desionizador. A gente tem um desionizador, tá? Que o que acontece? A gente tem uma limitação na regeneração, num processo que tem dentro desse equipamento. E aí a gente reduz os produtos químicos que geram no processo e aí a gente preserva o ambiente. Em resumo, minha gente, a osmose reversa ela é mais barata, ela está conseguindo ser aplicada em escalas intermediárias e ela é mais segura para o ambiente, tá? Outra questão que a gente pode usar a osmose reversa, que eu coloquei em verde, que está sendo utilizado hoje em dia, é a remoção de micropoluentes da água que já é ultrapura, tá? A gente chama isso de tecnologia de nanofiltração e de osmose reversa, e elas são a tecnologia do futuro, porque mesmo que muita água que a gente bebe, quem bebe água da torneira, ainda tem micropoluentes. E aí a gente usa uma tecnologia de nanofiltração e osmose reversa para tirar isso. E aí as pessoas da área, dessa área de água, de purificação de água, acreditam que vai ser a tecnologia do futuro. Vai ser tipo os filtros que vão ter em casa e etc. Tá? Bom, filtração. Aqui, todo mundo sabe que é filtração, tá? Mas a professora vai colocar, mas você já filtrou alguma coisa na sua vida, tá? A gente vai separar, né, fases de uma mistura heterogênea, tá? E aí essa mistura vai passar por um material poroso e permeável que vai impedir a passagem de partícula. Se você passar café na sua casa, você faz filtração, talvez diariamente, né? Porque você vai pegar uma mistura que é heterogênea, né? Você pode, ou então você vai colocar, porque quando você colocar, você vai fazer a mistura. Se você mistura, porque tem dois tipos de pessoa. Eu não bebo café, não sei qual é o certo, mas eu acho que é o segundo jeito que é o certo. Você pode misturar o café com a água e depois coar, opção 1. Ou você pode colocar o pó lá no filtro e aí colocar água. Opção 2, acho que a maioria faz assim, e eu acredito que a técnica mais próxima de fazer certo é essa. Mas o que acontece? A mistura que gera ali, né, não é homogênea no momento que você bota água. Normalmente é uma mistura saturada, tá? Então ela é heterogênea. E aí o que acontece? O filtro faz com que retenha esse pó, né, de café, e aí então você toma. Quem já tomou café em prensa francesa, que é um que aperta assim, sabe que muitas vezes fica ali um pozinho de café no meio, tá? O meio poroso que a gente usa sempre vai ser um filtro, e aí a gente pode ter, a gente já viu,
diferentes nanômetros ali de porosidade desse filtro. Os sólidos vão ser retidos formando resíduos, né? Então vai ficar dentro do filtro. O líquido a gente chama de efluente. O líquido a filtrar é efluente e o líquido que foi filtrado, ele é filtrado, tá? E aí o que acontece? A gente pode isolar suspensões ou precipitados para preparar ali, para a gente poder analisar ou usar, por exemplo, em algum processo, tá? O objetivo 2 é a obtenção de líquidos livres de precipitados. E aí a gente tem todos aqui a gente filtra, tá? É uma ultrafiltração. Xarope, soluções oftalmológicas, to, todos os injetáveis, basicamente, eles passam por filtração, tá? Lembrando que o que define a filtração é o tipo do filtro, tá? Porosidade. E aí, os filtros são caracterizados por alguns pontos. O primeiro é a taxa de fluxo. Então, é o tempo que o volume, né, o efluente, demora para passar pelo filtro e virar um filtrado, tá? Segundo, a porosidade, que é a relação entre o volume do poro e o volume total do filtro, tá? Terceiro, é a área efetiva da filtragem. Se você tem um filtro grandão, ele filtra mais rápido do que o filtro pequenininho, tá? E o limite da separação. O filtro também satura, tá? Então precisa saber qual é o limite da filtração daquele filtro, tá? Outra coisa também é a espessura do filtro e a viscosidade do líquido, tá? Então, quanto menor a espessura do filtro, né, que a gente tem, maior ali pode ser a viscosidade do líquido, tá? E aí o que acontece? A gente tem uma tecnologia de filtragem com meios metálicos, tá? E aí, esse tipo de filtragem, ele é excelente para a separação de material que já é particulado, tá? E aí é usado muito na indústria química, tá? Às vezes a indústria farmacêutica, ela produz alguns insumos químicos. E aí você vai ver a utilização desses meios metálicos, tá? Se não, se a indústria já compra a IFA pronta, aí vocês não vão conseguir ver, né? Se vocês forem fazer estágio em indústria, tá? Bom, a gente tem dois tipos de filtração, e aqui é fácil entender. O processo que é descontínuo, né? Ou seja, o material ele deve ser removido com frequência, ou seja, eu vou tirando o filtrado e ele vai parando e voltando, parando e voltando, ou o que a gente chama de contínuo, alguns autores falam quase contínuo, porque a gente usa normalmente filtros aí de velas de pressão, ou então filtro de câmera, ou então moldura de tambor celular. E aí o que acontece? Ele vai filtrando até esse filtro saturar, tá? Esse tipo de filtração quase contínua é a filtração que tem se você tem um filtro na sua casa, tá? Em algum momento acende a luz, mas ele mantém durante muito tempo aquela filtração. Bom, e aí a gente vai ter os tipos de filtração, né? A convencional, que vai reter partículas grandes, tá? E a gente usa como muito usado para clarificar soluções, certo? A microfiltração, e aí a gente já sabe, são partículas menores, né? E é muito usado para reter micro-organismos, bactérias, protozoários, né? E até mesmo utilizado em água potável e até alguns tipos de alimento, tá? A outra filtração a gente usa bastante é, na produção de fármaco, tá? É a separação de moléculas e partículas coloidais de uma mistura orgânica, só que essa mistura tem que ser de baixo peso, tá? É uma condição para passar pela ultrafiltração. E aí é usada, né, em estudos aí voltados para a produção de drogas, né? Há também estudos envolvendo as proteínas plasmáticas, tá? E a nanofiltração é a mais evoluída de todas elas, né? Digamos assim, é a mais que fornece mais pureza ao filtrado, e ela é a separação de sais bivalentes, e aqui a gente usa a membrana com emprego de pressão, tá? E também é usado na indústria farmacêutica e na alimentícia, tá? Normalmente na farmacêutica e na alimentícia se usa microfiltração em nano ou micro e ultra, tá?
Bom, tá igual ali. A gente tem aqui um tipo de filtração, né, que a gente chama de filtro de correia, tá? Que é justamente esse aqui, ó. Que é uma máquina bem grande, ela é grande, do tamanho desse meu escritório aqui, e ela vai separar sólidos de líquidos, tá? E aí, nesse caso, o material a ser filtrado, ele é introduzido entre dois panos do filtro. E ele vai ser suportado, esse filtro, por correias que vão passando por um rolo. Então, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Eu vou ter dois filtros e dentro eu vou jogar o meu efluente, o que eu vou filtrar. E aí ele vai, obviamente, esse líquido vai passando, e aí esse rolo vai andando e vai pressionando, e aí a gente vai conseguir ter uma filtração, tá? Como a gente aumenta a eficácia da filtração? Quanto mais apertado tiver esse pano, maior vai ser aí a eficácia desse processo de filtração, tá? Bom, eu fiz aqui um quadro comparativo, né? O processo, a força motriz, o que separa e a aplicação, tá? Então, a filtração é por pressão, a gente usa normalmente partículas grandes e é muito usado na clarificação. A diálise, a gente utiliza gradiente de concentração e a gente consegue separar macromoléculas e pequenas moléculas. E aí a gente usa para separar proteína, por exemplo. A osmose reversa, a gente tem uma pressão elevada, a gente separa íons e moléculas pequenas, e aí uma aplicação é a purificação da água, tá? Bom, vamos agora ao nosso questionáriozinho, tá? De revisão, ok? Acho que tem 4 questões. A profa lê, lembre-se sempre, a professora vai ler, e aí eu vou respirar aqui 5 segundos e vocês vão poder avaliar. Lembrando que, se você estiver assistindo essa gravação, eu peço que vocês pausem o vídeo e respondam, tá? Lembrando que isso aqui não dá nota, mas é para ver se vocês conseguiram absorver o conteúdo da aula, ok? Vamos lá. Primeiro, lembra que a prof ensinou. A gente vai ler a pergunta. Então, qual é a pergunta, né? Com base no contexto. Então, eu vou ter que ler a questão, né? Então, durante a produção de um fármaco sólido, um laboratório observou que o produto final apresentava dissolução muito rápida, ou seja, ele dissolvia muito rápido, impactando no perfil farmacocinético esperado. Lembra? A gente tem a farmacodinâmica e a farmacocinética. A farmacocinética é o movimento da droga. A farmacodinâmica tem a ver com o efeito da droga, tá? E aí, ao investigar o processo, identificou-se que houve aumento significativo da nucleação durante a cristalização, tá? Então, a gente está falando aqui da nucleação em relação à cristalização. Então, o aumento da nucleação resulta na formação de cristais maiores, reduzindo a área de superfície. Não, 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 não. A gente tem alteração, vai ser cristais menores. A alta taxa de nucleação favorece a formação de cristais menores. Fato. Quanto maior a taxa de nucleação, menor é o cristal. Tá aumentando a velocidade de dissolução. Isso é verdade, porque cristais menores dissolvem mais rápido. Provavelmente é essa. Vamos ler as outras. A taxa de nucleação não interfere nas propriedades biofarmacêuticas, não mesmo. A cristalização não influencia a biodisponibilidade, influencia porque, a depender do tamanho do cristal, ele vai ser dissolvido mais rápido ou menos rápido, e isso vai influenciar no processo de absorção. A dissolução do fármaco é independente do tamanho dos cristais, não, é totalmente dependente. Cristais menores têm mais superfície de contato e ele vai dissolver mais rápido. Então, a resposta aqui, acredito que seja a B. Pois bem, é a B. Um pesquisador necessita separar proteínas, então aqui a gente está falando de uma separação de proteínas, de uma solução contendo sais de baixo peso molecular, sem utilizar a pressão externa e preservando a estrutura das macromoléculas. Por isso, ela optou por um processo baseado em gradientes de concentração através de uma membrana
permeável. Eu não estou usando aqui uma membrana permeável, tá? Vou voltar aqui com vocês só para vocês lembrarem uma coisa. Aqui. A osmose é uma membrana semipermeável, tá? Então, provavelmente aquela questão tá falando de osmose, tá? Mas vamos ver ali. Outra questão que também. Peraí, rapidinho. Outra questão que também pode ter membrana semipermeável é a diálise, tá? Então vamos lá. Nesse contexto, a filtração convencional, nesse contexto, o processo mais adequado é. Então, eu preciso de uma membrana semipermeável, então eu posso pensar em diálise ou osmose reversa, tá? Então, a filtração convencional pode reter macromoléculas por diferença de pressão. Não, não se adequa. A osmose reversa, pois utiliza alta pressão para separação seletiva de proteína. Não é o caso aqui, a gente não separa proteína em osmose reversa. A diálise, pois, permite a passagem de pequenas moléculas enquanto retém as macro. É exatamente isso. A gente filtra pequenas moléculas e vamos reter as macromoléculas, provavelmente aqui. Nanofiltração, pois separa sais monovalentes por gradiente osmótico, não usa osmose, tá? Destilação, nada a ver com a aula, já para começar, mas pois separa componentes com base na sua volatilidade, não também porque a destilação não usa membrana semipermeável, tá? Então, provavelmente aqui a resposta é assim. Muito bem. Próximo. Na produção de soluções injetáveis. Deixa a professora beber uma aguinha aqui. Na produção de soluções injetáveis, é essencial garantir a ausência de micro-organismos sem comprometer a composição química do fármaco. Por isso, a gente utiliza filtração por membrana com tamanho de poro adequado. Considerando o processo, então a gente está falando de uma filtração aqui, assinale a alternativa correta. A filtração esterilizante remove vírus e bactérias por meio de uma reação química. A filtração não é uma reação química. Então, não é. Então, X aqui. A microfiltração é utilizada para a retenção de íons dissolvidos em solução. Não é íons dissolvidos. Então, também não. A gente tem que ter uma mistura heterogênea, lembra? A filtração esterilizante utiliza membranas capazes de reter micro-organismos sem alterar a composição do fármaco. Pode ser, tudo que é esterilizante, ele vai querer tirar fungo, bactéria, e a gente viu ali que na microfiltração é possível. Então, pode ser. A ultrafiltração é responsável, é indicada para remoção de partículas grandes, não, de partículas pequenas, bem pequenas. E a filtração não é aplicável na produção de medicamentos injetáveis. A gente já falou que é muito utilizado, tá? Então, aqui provavelmente a respostinha é assim. Vamos ver exatamente. Bom, finalizamos por aqui. Agradeço a Cris, Augusto e a Elke pela participação. Na próxima aula, a gente vai. Já viu isso aqui? A gente vai continuar com o conteúdo da aula, tá? E aí a gente vai ver outros métodos de separação. E aí a gente vai ver centrifugação, né? E vamos começar, vamos falar um pouco de qualidade. A gente tem um termo dentro das operações unitárias que chama qualidade por design. A gente vai ver isso e é controle de qualidade que é muito importante e é uma área que dá bastante dinheiro para o farmacêutico, tá? Aí a gente vai ver tamização, e é isso. É o que a gente vai ver na próxima aula. E na última aula, a professora está abrindo o slide, tá? Que eu não lembro de cabeça. Na última aula, a gente vai ver os processos de diminuição de calor. Então, a gente vai ver refrigeração, e vai ver também liofilização, né? E esterilização. E aí a gente finaliza, né, uma aula um pouco maior. Ela tem 41 slides, a última aula, tá? Mas daí qualquer coisa, a gente, se der tempo na aula que vem, a gente faz um pouquinho da aula 6 também, tá? Lembrando que todos os materiais estão disponíveis lá no, estão disponíveis no link que a professora disponibiliza, tá? Se vocês precisar do link, fala comigo, Ju Auril, fala, professora, eu sou de operações unitárias. Me manda o material que eu mando o link e vocês baixam, tá?
Se você não tiver Instagram, não se preocupe, você pode pedir lá no Fale com o Moderador, que o moderador vai conseguir passar o link para você também, tá? Agradeço aos meninos que sempre estão aqui comigo na aula, tá? Qualquer coisa é só vocês falarem, a professora está disponível. Um beijo e até a próxima aula.